quaresma. E a palavra de Deus nos coloca justamente as orientações a respeito desta proximidade. Qual é a proximidade? A proximidade da Páscoa, a proximidade deste evento que marcou a humanidade, deste ato de Deus, de misericórdia, de amor, que foi a paixão, morte e ressurreição do seu Filho, Jesus, nosso Salvador. O Evangelho que acabamos de proclamar, o Evangelho de São João, nos apresenta o último sinal. Este Evangelho é marcado pelos sinais realizados por Jesus neste mundo. Jesus começou, segundo a perspectiva joanina, o primeiro sinal dele foi o seu milagre de forma pública, que transforma água em vinho. Agora, neste sinal, que é o último do Evangelho de São João, antes da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é o sinal da ressurreição. Alguns vão dizer que Jesus volta a reanimar a vida de Lázaro. Só que este sinal, que coloca no caminho, e Jesus quer nos colocar também no caminho da fé, do acreditar, de crer nessa proposta de amor, de que Deus é capaz de tudo em todos. Então, nesse desejo, amados irmãos e irmãs, nós somos chamados por Deus a refletir nossa palavra, a refletir a nossa esperança e acreditar na proposta de Deus, na proposta do Senhor. Precisamos pedir a misericórdia de Deus, exclamar por Deus e confiar nele, desejar, assim como o nosso coração, a sinceridade de que o Senhor, estando cada vez mais próximo de nós seremos contemplados com a sua misericórdia. Não podemos ter esta insegurança, não podemos ter essa falta de perspectiva no amor de Deus. Somos gratos a Deus por Ele ter enviado o seu Filho ao mundo para nos salvar. Somos gratos a Deus por ter colocado Jesus neste mundo com uma palavra divina para nos orientar. E nesta liturgia que estamos celebrando, é muito pertinente para todos nós, amados irmãos, porque o Evangelho de hoje fala de uma doença, e o próprio Jesus vai dizer que essa doença também serve para que o mundo pudesse evidenciar a glória de Deus. E o nosso mundo passa por uma doença. E qual é essa doença? A doença deste vírus que se alastra de canto a canto deste mundo. Então precisamos acreditar também na misericórdia de Deus, acreditar que Deus também está em nosso favor. Estou batendo sempre nessa tecla. Será que este momento que precisamos viver reclusos do convívio social, será que não é um momento também para que a humanidade pudesse dedicar um tempo maior para rezar, para dialogar, para expressar um sentimento para com Deus? Será que esta doença do mundo, este vírus que atinge a toda a humanidade, será que ele também não veio para que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre aquilo que nós colocávamos os nossos valores? Tenho certeza que quando vencermos esta batalha deste vírus que atinge toda a humanidade vai valorizar aquilo que ela deixava de valorizar. A família, a fé, a casa, os filhos, os pais, o contato uns com os outros. A humanidade estava se distanciando, estava se perdendo, amados irmãos e irmãs. O que eu vou falar aqui parece ter contraditório, porque eu estou usando destes meios para levar até a sua casa a palavra, a mensagem de Deus. A liturgia, que a gente também pode estarmos juntos neste momento, fazendo a comunhão espiritual, por via desses meios de comunicação, pela internet. Mas cá entre nós, antes deste vírus atingir o mundo, muitas pessoas estavam valorizando mais estes meios, a tecnologia, e excluindo a sua própria família. Quantas pessoas na sua casa se comunicavam pelo celular? E com este tempo que nós estamos vivendo, quantas coisas
a família teve que resgatar. Já estava esquecido quando as famílias, pós uma refeição, sentavam-se à mesa para dialogar. Quanto tempo as famílias, pós um café, sentavam-se à mesa para se divertir, jogar um dominó, um carteado, outro jogo de perguntas e respostas, um tabuleiro, um xadrez. Olha quanta coisa, neste contexto atual, as famílias resgataram. Então, esse tempo que nós estamos passando, não é somente desgraça não, meus irmãos e irmãs. É óbvio que muitas vidas estão sendo ceifadas, mas nós temos que acreditar no tempo de Deus. Nada em nossa vida acontece por acaso, nada. Talvez o mal, se a gente acreditasse na misericórdia de Deus, Deus possa transformar este mal em um bem. Talvez para nós, eu sei que é muito angustiante a gente bater nessa tecla, mas Padre, quantas vidas estão sendo ceifadas por este vírus? De fato, meus irmãos, isso preocupa toda a parte do mundo. Nenhuma vida pode ser ceifada antes do seu tempo. Todos nós temos um tempo para existir neste mundo, desde o nascer até a nossa plenitude. A palavra de Deus nos apresenta justamente o caminho da esperança. Nós não podemos achar que este vírus ou qualquer outra tribulação possa ser o nosso fim. Não, meus irmãos, o momento que nós estamos passando não é um fim apocalíptico. O momento que nós estamos passando é uma etapa da nossa existência neste mundo. Quantas e quantas vezes nós, seres humanos, ferimos o mundo? Não nos esquecemos aquele axioma do mundo: tudo que se planta, se colhe. Só que agora chegou também a oportunidade do mundo ferir o ser humano. Então vamos ser coerentes, amados irmãos. Agora, este ferir do mundo para com a humanidade consegue refletir e apresentar a sua crítica. A humanidade consegue analisar a realidade e ela consegue demonstrar o seu parecer. O mundo não. O mundo atinge, espera a resposta daqueles que o habitam. Por isso que a gente precisa acreditar na palavra de Deus. Essa frase de Jesus é uma frase muito profética sobre a ferida de Lázaro hoje neste Evangelho. Jesus vai deixar bastante claro para nós, amados irmãos, que ele vai dizer justamente assim para nós: essa doença não levará à morte, diz respeito a Lázaro, o amigo a quem ele muito amava, mas é para a glória de Deus, a fim de que por meio desta doença o Filho de Deus seja glorificado. Ou seja, uma ocasião para que se manifeste o peso que Deus tem na história. Talvez você, amado irmão e irmã, estava distante de Deus, estava distante da igreja, talvez tinha até caído no esquecimento de realizar orações em sua casa. Com esta doença que atinge o mundo, talvez você tenha buscado por Deus. Talvez você tenha valorizado aqueles que convivem contigo, que fazem parte da sua convivência, os seus familiares. Quantos e quantos casais que o homem sai de manhã para trabalhar, quando chega à noite, a esposa sai à noite para trabalhar, os casais quase que não se encontram em casa. Por quê? Porque tem as responsabilidades profissionais. Talvez é um tempo também para valorizar. O que adianta se consumir pelo trabalho, pelo dinheiro, pelas coisas deste mundo e viver completamente distante de Deus? Por isso Jesus, esta frase que marcou muito o meu coração para essa reflexão, amados irmãos, essa frase que Jesus nos apresenta: essa doença não vem para propagar a morte, não. Essa doença também é para que toda a humanidade pudesse glorificar, buscar por Deus. Para quem tem fé, nós temos que encontrar um sinal de esperança, nós temos que encontrar um sinal de luz. E esse sinal de esperança, esse sinal de luz, esse sinal de vida, para quem tem fé, nós encontramos em Deus. E na sua casa também você pode encontrar. Se aproprie, debruce diante da palavra de Deus.
e encontre os sinais de Deus nesta palavra. Tudo que a humanidade vive e passa está relatado nas Sagradas Escrituras. Olha essa frase de Jesus para com Lázaro. E aí vem interessante para nós também, amados irmãos e irmãs, as preocupações das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E quando Jesus indagou a Marta se ela acreditava na proposta e na ação de Deus, ela falou que sim, que acreditava, porque tudo que Jesus pedisse ao Pai, o Pai concederia. Mas quando Jesus pediu para que mostrasse onde Lázaro se encontrava sepultado, e levaram Jesus, vinde Senhor ver, e apresentaram Jesus no local, após 4 dias do sepultamento de Lázaro, quando Jesus exclamou, pedindo ao Pai, confirme, Pai, esta é minha vontade, para que as pessoas que estão aqui passem a acreditar na tua ação para com este mundo, ação de amor, de misericórdia. Mas aquela que tinha dito a Jesus, eu acredito, Senhor, quando Jesus pediu para que tirasse a pedra do túmulo, ela foi a primeira a intervir. Não, Senhor, já cheira forte. Isso acontece muitas vezes conosco também, amados irmãos. Quando somos chamados a passar por alguma provação em nossa vida, às vezes o nosso coração manifesta um sentimento de incredulidade, de desconfiança. Lembremos-nos da afirmação de Marta, eu creio, Senhor. Quando Jesus chamou para provar a fé que ela tinha demonstrado, ela fracassou. Ela exclamou, cheira forte, Senhor, tenha cuidado, o odor é ruim. E Jesus continuou, não acreditastes, Marta, no poder da ação de Deus? E aí Jesus exclama, Lázaro, levante e saia. E quando Lázaro sai do túmulo, o próprio Jesus pede para desamarrá-lo com as faixas diante daquele enrolo com os lençóis mortuários, e Lázaro passa a andar. Talvez este evangelho queira ensinar a mim, a você, a todos nós que temos fé, amados irmãos e irmãs. Precisamos não somente dizer que acreditamos em Deus, precisamos entregar a nossa vida com confiança a Deus. Deus tem o poder de fazer tudo em todos. A ação de Deus é muito maior do que a ação do mundo. Se este vírus está no mundo, é uma ação humana, é uma ação do mundo. Deus pode vencê-lo. E se nós estivermos do lado de Deus, nós também sairemos vencedores. Talvez você me pergunte, mas Padre, e essas pessoas que foram atingidas, que perderam as suas vidas por causa do vírus, essas pessoas não estavam do lado de Deus? Diante da realidade poderíamos colocar várias respostas, mas eu uso da palavra de Deus. Talvez essas pessoas também completaram a sua missão aqui neste mundo e Deus as chamou para quê? Para que mediante a Páscoa destas pessoas, que provavelmente foram ocasionadas por este vírus, talvez servirão para que as familiares, os amigos, aqueles que conviveram com essas pessoas, pudessem também testemunhar o bem que essas pessoas deixaram e pudessem se aproximar de Deus para aprender a glorificá-lo. Assim como a palavra de hoje nos ensina, a doença não é superior do que a glória de Deus. A glória de Deus é superior à doença, a glória de Deus é superior à morte. Não nos esqueçamos, estamos nos aproximando da Páscoa, onde as Sagradas Escrituras narrarão o sofrimento do Filho de Deus, a morte do Filho de Deus e a ressurreição do Filho de Deus. Assim como nós que temos fé, que acreditamos também na proposta divina deste nosso Deus que é Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também temos que assumir as nossas cruzes,
os nossos sofrimentos, as nossas feridas, os nossos odores fortes, tudo isso precisa ser assumidos por nós. Flagelação, precisamos assumir. A morte, precisamos passar por ela, mas um dia todos nós ressuscitaremos com o nosso Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, deixo para você esta mensagem de esperança, de confiança, de amor. Não vamos achar que o vírus é o fim para todos nós. Vamos, de fato, enfrentar este vírus com prudência, com cautela, e vamos tentar buscar os melhores remédios para vencê-lo. E no momento atual, insisto em dizer, estou sempre apresentando este pedido: fique em casa, espere que a ciência, os médicos, os órgãos competentes passem a nós, seres humanos, que fazem parte da convivência social, as orientações cabíveis. Quanto ao âmbito da igreja, da fé, do remédio espiritual, vamos nos debruçar, rezar diante da palavra de Deus, rezar esta palavra, rezar o Santo Terço, as nossas devoções populares, fazendo da nossa casa uma verdadeira igreja doméstica. Talvez este momento de oração se torne para nós um bálsamo para a nossa alma. Vamos ser prudentes, vamos ser obedientes ao que os órgãos públicos, no âmbito da ciência, estão nos orientando, e também vamos sempre ser perseverantes nos caminhos do Senhor, fazendo a nossa oração e, na medida do possível, buscando por Deus. O tempo agora, as igrejas, as comunidades eclesiais de base estão fechadas, impossibilitadas de abrir para que pudesse celebrar os seus momentos de oração, de fé, de espiritualidade com seus fiéis, por questão de prudência, ajudando assim as igrejas, as comunidades a combater a proliferação deste vírus. Quanto menos pessoas aglomeradas, menos chance esse vírus terá para ser proliferado. Então vamos rezar e vamos aguardar, como diria o livro de Eclesiastes, o tempo de Deus. Existe o tempo para tudo, e talvez o tempo que Deus está nos pedindo é esse tempo mesmo de precaução, tempo de prudência, tempo de escuta. Depois chegará um tempo que as casas, as famílias, tudo, o comércio, as empresas, tudo será aberto, e aí nós vamos voltar a valorizar aquilo que tinha perdido o seu valor, o abraço. Quantas pessoas não sentiam mais o palpitar do seu coração quando se cumprimentava com um abraço? Talvez você esteja carente de um abraço, talvez você esteja carente de ir a uma igreja, receber Jesus na comunhão, talvez você esteja carente de encontrar os seus amigos para bater aquele sadio papo, mas tudo isso é um tempo que nós podemos entender como um tempo de purificação. Certamente, quando nós vencermos essa tribulação chamada coronavírus, aprenderemos a resgatar os valores das coisas simples. E Jesus é essa simplicidade que pode ser encontrada a todo momento e a todo instante. Por isso, termino. Busque por Jesus, alimente a sua fé e coragem. Assim seja. Amém.